Muito boa tarde, bem-vindos à Praça do Município. Na edição deste dia 28 de abril, contamos com as participações de Bruno Martins, do Bloco de Esquerda, e de Paula de Deus, do Partido Socialista. Por motivos de saúde, não podem estar presentes o Diogo Vasconcelos, do CDS, e o Luís Caldeirinha Roma, do Chega. Esperamos que rapidamente recuperem e possam juntar-se a nós num próximo programa. Muito boa tarde a ambos, bem-vindos neste 28 de abril. Ora, e se estamos a 28, iremos falar também do 25 de Abril, mas ainda da Assembleia Municipal mais recente. Antes disso, temos notas de abertura com o Bruno Martins, para começar o programa. Boa tarde, Bruno, bem-vindo. Qual a nota ou quais as notas para o início do programa de hoje? Ora, muito boa tarde, aqui este painel mais reduzido. Boa tarde também a quem nos ouve através da TNFM. Eu trago aqui 4 notas de abertura, bastante telegráficas, mas que julgo serem importantes destacar. A primeira, para o anúncio, e bem por parte do Bloco de Esquerda, da apresentação do novo projeto de lei para tornar de uma vez por todas, e espero que sim, que haja uma maioria que o sustente, a violação como crime público. Julgo que as vítimas de violação merecem este destaque da sociedade e esta proteção extra da sociedade, tornando os crimes de violação, assédio sexual como crime público. Julgo que está na hora de o fazer, apesar de haver muito conservadorismo à direita e também no Partido Comunista Português, que se tem oposto a que seja crime público a violação. Julgo que com os votos do Bloco de Esquerda, do LIVRE e com querer uma maioria alargada do Partido Socialista, que certamente a violação se tornará crime público em Portugal brevemente. Uma segunda nota positiva e já falaremos das comemorações do 25 de Abril, mais a nível nacional, mas não posso deixar de destacar o bom que foi voltar a ver a Praça do Giraldo cheia nas comemorações do 25 de Abril, da noite de 24 para 25 de Abril, com o concerto do Camané. Foi um momento emotivo, como é sempre, cantar a Grândola perto da meia-noite e ver o fogo de artifício. Julgo que foi importante voltarmos a esta normalidade também neste aspecto. Como ponto negativo, julgo que é algo que deve ser revisto, até porque neste momento temos uma mesa da Assembleia Municipal do Partido Socialista que tem defendido isto nos últimos anos. Talvez por estarmos ainda a sair da pandemia não foi organizado, mas espero que nos próximos anos possa voltar a haver a sessão solene do 25 de Abril na Assembleia Municipal. Julgo que ganhamos todos com isso. A terceira nota mais negativa, a terceira e quarta nota mais negativas, que têm a ver com o início de uma crise socioeconómica que estamos a atravessar. A primeira mais local, que tem a ver com os protestos e bem do Clube Aminata, face ao aumento dos preços do gás, estão com bastante dificuldades em manter a atividade, e isto é transversal, ou seja, estes aumentos brutais dos custos da energia e dos custos de vida em geral estão de facto a sufocar muitas associações, muitos clubes desportivos, muitas instituições particulares de solidariedade social, e julgo que tem que haver aqui um apoio concertado tanto a nível municipal como a nível do Estado Central para dar apoio a estas coletividades tão importantes para a nossa comunidade, mas que se veem claramente afogadas com o aumento do custo de vida e com o aumento dos custos da energia. Também com este aumento do custo de vida que foi anunciado pelo Presidente da Câmara, a existência de cada vez mais pessoas com dificuldades de pagar a fatura da água no nosso município. Eu julgo que não temos dos municípios do país com a água mais cara, mas ainda assim a fatura da água começa a ser muito pesada para tantas famílias e portanto o Presidente anuncia que existem cada vez mais pessoas com dificuldade de pagar a fatura da água. Eu relembro que existe, por proposta do Bloco de Esquerda e aprovado, a automatização da aplicação da tarifa social da água. Infelizmente o município de Évora ainda não aplicou esta decisão, este automatismo, por dizerem que existem dificuldades de ter acesso aos dados concertados entre ministérios, nomeadamente o Ministério da Segurança Social, para atestar, obviamente, as famílias que estão dentro do quadro legal para ter acesso à tarifa social da água, mas este automatismo era extremamente importante. Famílias
carenciadas não precisassem de fazer um pedido para ter uma tarifa muito mais benéfica e que fosse automático o acesso à tarifa social da água. Eu espero que isso seja em breve, especialmente quando o Presidente da Câmara admite as dificuldades de tantas famílias em pagar a fatura da água. E são estas as notas de abertura que trago. Muito obrigado, Bruno Martins, que trouxe as primeiras notas para o programa de hoje. Passo agora para a Paula de Deus. Já vamos ouvir. Vou-lhe pedir para ligar o microfone, porque há pouco tivemos de fazer aqui um pequeno corte devido ao ruído, mas agora a Paula já se junta a nós. Bem-vinda, Paula. Quais as notas para a abertura do programa desta semana? Boa tarde a todas e a todos os nossos ouvintes, ao Bruno Martins e também ao nosso amigo Luís Matias. Como nota de abertura, eu quero felicitar o professor António Serrano pela atribuição por maioria absoluta do Prémio Carreira Alumínio, porque é sempre motivo de satisfação quando um dos nossos é destacado pela sua carreira profissional e cívica e, no caso concreto, pela sua reconhecida também capacidade em empreendedorismo e inovação. E quando entre pares se é reconhecido por maioria absoluta, nomeadamente na Universidade de Évora, neste caso, onde fez até toda a sua carreira, penso que é motivo, como disse, de satisfação e por isso desejo-lhe continuação de bom trabalho, tanto a nível académico ou neste caso, enfim, na área em que está a trabalhar ou que virá a trabalhar. Associar-me à nota de abertura que o Bruno já aqui apresentou sobre a possibilidade de a violação ser considerada crime público em Portugal. Coloca questões sensíveis, eu diria que não é independente das questões ideológicas, coloca questões sensíveis, que o crime público, no fundo, aparentemente retira à vítima a capacidade de, enfim, não avançar com o processo e, portanto, o Ministério Público pode sempre é titular do direito de avançar com o processo, mas, por outro lado, enfim, coloca aqui... Ficámos sem ligação à Paula de Deus, esperava que ficámos com este problema e sem podermos ter a Paula. Ela neste momento falava sobre, e presumo que ia juntar-se a estas preocupações que o Bruno trouxe sobre as comemorações também do 25 de Abril, mas vamos aguardar que possamos ter esta ligação com a Paula dentro de instantes na Praça do Município, para podermos continuar com as notas de abertura e com os temas de agenda do programa de hoje. Desejo que já me estejam a ouvir? Já, agora sim. Ouvir e ver, Paula. Então, depois deste quiproquo técnico, lançavas o tema da violação que o Bruno aqui trouxe, não era? Exatamente. Retomei o tema do Bruno para dizer que, de facto, não é consensual ser um crime público, a violação ser um crime público. De qualquer forma, enfim, como noutros crimes públicos, como é o caso da violência doméstica, a vítima por vezes chega a julgamento e acaba por não se reservar ao direito ao silêncio e muitas vezes, enfim, tudo cai por terra, todo o trabalho feito. E, portanto, há aqui várias questões, o crime público só por si não resolve tudo. De qualquer forma, enfim, é uma medida que penso que terá um apoio substancial de grande parte dos deputados do Partido Socialista na Assembleia da República, e tal como o crime de violência doméstica foi considerado crime público, também o crime de violação ser crime público será um avanço do ponto de vista da condenação deste tipo de crimes. E esta situação é tão mais importante quando nós vemos que, e que para quem trabalha nesta área, como é o meu caso, não é? A questão do abuso sexual, que assume as formas mais horríveis, e sobre
crianças logo de muito, muito pequena idade, que hoje em dia com as redes sociais está disseminado sobre todas as formas de assédio, de exposição, enfim, temos uma série de comportamentos, de crimes, de abuso sexual. Eu vou aqui utilizar o crime de abuso sexual de forma geral, porque depois, consoante o comportamento, ele pode ser tipificado de diferentes formas. Mas, de facto, é um problema que existe na nossa sociedade, não é só na sociedade portuguesa, como é evidente, que continua a existir na nossa sociedade, de que falamos pouco e que trabalhamos pouco na área da prevenção. E por isso, enfim, associo-me ao Bruno, mas deixo sobretudo uma nota para a importância de se trabalhar na prevenção das situações de abuso sexual, nomeadamente abuso sexual praticado sobre crianças e jovens. Nas suas diferentes formas, como disse, o abuso sexual é uma forma genérica de aqui me referir aos vários tipos de crime de natureza sexual. Obrigado, Paula de Deus. Entramos nos temas da agenda. Começamos com as comemorações e condecorações do 25 de Abril. 8 discursos dos membros do Parlamento, mais o do Presidente da Assembleia da República e ainda do Presidente da Assembleia da República. Todos estes foram os discursos do 25 de Abril em São Bento, mas há mais para falar sobre estas comemorações do 48º aniversário da Revolução, porque o Presidente da República também decidiu acolher uma lista com 200 nomes para condecorar, uma lista proposta por Vasco Lourenço e criticada por muitos. Bruno Martins, não limitando estas duas balizas que aqui coloquei, o tema é mesmo aberto. Comemorações e condecorações do 25 de Abril, 48 anos depois, que análise faz àquilo que aconteceu durante a passada segunda-feira? Eu julgo que foram umas comemorações dignas e umas comemorações especiais, em certa forma. Foram as primeiras comemorações do 25 de Abril, em que assinalámos mais dias e mais anos de democracia do que anos de ditadura. E isso deve convocar-nos a todos e a todas para refletir não só sobre a importância das conquistas de Abril, mas sobre a importância de continuarmos todos os dias a lutar ativamente por uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais democrática, mais livre. Julgo que temos muito para construir e com isto não digo que não vivamos numa sociedade em plena liberdade e democracia, mas julgo que existem muito para construir, nomeadamente naquilo que é robustecimento do Estado Social, especialmente numa altura em que vemos renascer na Europa e também em Portugal forças neoliberais e outras forças totalmente fascistas que querem que, de facto, e que querem que este campeonato de democracia e liberdade, neste momento de dias que já ganha em relação à ditadura, há quem esteja a torcer pelo lado de lá e que voltemos a anos mais com confiança e com toda a determinação este 25 de Abril. E foi bonito de se ver no fim daquilo que foi a sessão solene na Assembleia da República, que nas galerias de forma espontânea se começasse a cantar a Grândola e que a maioria dos deputados tenha-se associado cantando juntamente a liberdade com as pessoas que estavam a assistir. Não chocou que estou com cortes, não estou? Sim, mas estamos a conseguir ouvir o Bruno. Okay. Está aqui com um sinal vermelho. Isto ainda à distância, mas desta vez a tecnologia não nos está a querer ajudar. Ok, estavam-me a ouvir, é isso? Sim, não muito bem, mas a coisa estavam a ouvir. Sim.
Pronto, estava a dizer que foi bom que se tivesse cantado a grândola no final da sessão solene e que não me admirou que a bancada do Chega tivesse ausentado nessa altura. Julgo que fez aquilo que era esperado fazer, tendo em conta os valores que representam e os valores de extrema-direita que representam e toda a sua tendência claramente fascisante, no verdadeiro termo do sentido, e não naqueles termos que às vezes ouvimos até na Assembleia Municipal de Évora a serem utilizados. A grande parte dos discursos foram discursos bastante elevados. Obviamente que eu destaco o discurso do deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro. Foi um discurso muito interessante, partiu exatamente, que se iniciou dando o exemplo das funcionárias da Assembleia da República que asseguram a limpeza do Parlamento, que asseguram toda a montagem daquela sessão solene e que asseguraram a seguir à sessão solene a limpeza do espaço e o cuidado do espaço e a desinfecção do espaço, como exemplo de mulheres de trabalho e de homens de trabalho que são tão importantes para a nossa sociedade, os tais profissionais da linha da frente, os profissionais essenciais que nós falámos tanto na pandemia, que também são médicos, também são professores, também são enfermeiros, mas que também são profissionais da limpeza, auxiliares da ação educativa, auxiliares de saúde, técnicos auxiliares de saúde, e que são profissionais tão essenciais para a nossa democracia e que ainda são tão mal pagos na nossa sociedade e que hoje em dia, com o preço da inflação a subir, com o custo de vida a subir, vivem às portas da pobreza. E não deixa de nos fazer refletir neste 25 de Abril e deve-nos fazer refletir todos os dias do ano como profissionais essenciais para a nossa vida vivem muitas vezes no limiar da pobreza e convocam-nos para a importância de termos um Estado Social mais forte e de termos políticas públicas de facto subida de salários em Portugal para dignificar esta nossa gente, até para não dar força, porque julgo que isso ficou vincado também nas últimas eleições francesas, de como algum descontentamento acaba por desaguar em forças que são exatamente contrárias aos interesses do povo, mas que acabam por ser um voto de protesto muito perigoso, que é o voto na extrema-direita, e julgo que as eleições francesas e aquilo que está a acontecer em França também deve nos fazer refletir. Eu vou dar a oportunidade ao Bruno de acrescentar algo mais à sua intervenção, já a seguir numa segunda volta, para ouvirmos para já a Paula de Deus. Paula, destas comemorações do 25 de Abril, que comentário quer fazer às comemorações que decorreram destes 48 anos da Revolução? Comemorações decorreram com a nobreza que é devida. E, portanto, relativamente às comemorações como um todo, enfim, só me posso congratular, e só nos podemos congratular, eu acho, pela dignidade com que se continua a celebrar o 25 de Abril em Portugal. E este ano celebraram-se 48 anos do 25 de Abril. E eu só desejo que daqui a 48 anos continuemos a celebrar o 25 de Abril, ano após ano. E esta questão é tão mais importante porque em determinada altura nós começamos a banalizar as coisas, deixamos o caráter simbólico perde-se, deixamos de assinalar determinado datas históricas. O 25 de Abril tem que se comemorar todos os anos. É daquelas datas que tem que se comemorar com elevação, sempre com a mesma elevação. E enquanto nós dissermos teve a dignidade de outros anos, significa que a nossa democracia continua à altura daquilo que estamos a celebrar. E nesse sentido, eu muito sinceramente, aquilo que mais me continua a comover é todos os anos podermos celebrar o 25 de Abril. E esta questão é tão mais importante, e estou a trazer isto tanto mais à colação, porquanto nós vemos que os riscos à democracia existem.
existem numa Europa que nós nunca pensámos que em 2021 tivesse partidos de extrema-direita com as votações que têm, como aconteceu agora nas eleições francesas, que não tendo ganho Marine Le Pen, a verdade é que teve uma votação expressiva e com um nível de manipulação que é assustador, porque apropria-se da defesa dos direitos das pessoas mais vulneráveis, torna-se a porta-voz das pessoas mais vulneráveis, ou pretende tornar-se, e capitaliza toda uma insatisfação que existe e um desejo, no fundo, de mais democracia, de mais bem-estar, capitaliza isso e consegue transformar e manipular todo este inconsciente coletivo para ter a votação expressiva que teve. Assim como em Portugal nós temos o caso do Chega, e não é por não nomearmos as coisas que as coisas não existem. E deve ser tido e observado, e continuarmos a observar de forma muito atenta, muito vigilante, a expressão que estes partidos estão a ter, o que é que isso significa, para que continuemos a aprofundar a democracia e não deixemos que partidos que são tudo menos partidos democratas consigam camuflar com as vestes do populismo e de um discurso pretensamente defesa do povo no sentido mais nobre, quando na prática não é isso que preconizam. Preconizam uma sociedade autocrática completamente, uma sociedade antidemocrática, onde não se pode continuar a comemorar o 25 de Abril, uma sociedade inclusive em que aquilo que se arrogam o direito de dizer, que é defender os direitos das pessoas mais vulneráveis, não está presente no projeto político, nomeadamente todas as funções sociais do Estado e sobretudo, a efetivação dos direitos sociais. Não é numa perspectiva assistencialista, é numa perspectiva, de facto, de reconhecimento dos direitos sociais e das liberdades e garantias das sociedades. E por isso 25 de Abril é para continuar a ser comemorado com discursos com elevação, como foram transversais à generalidade dos partidos, relativamente a partido como Chega não pronuncia. Já vou dar outra oportunidade também à Paula para concluir o seu pensamento então numa segunda ronda. Bruno, presumo que ias falar das condecorações, era isso que ainda querias dar como Chega neste... falar, apenas para realçar que obviamente Marcelo Rebelo de Sousa fez bem em manter todo o plano inicial das condecorações que estavam previstas, apesar de algumas críticas que não são representativas do povo português, são desta minoria extremada que existe em Portugal, que de facto tem um ódio visceral àquilo que foi o 25 de Abril, procurando encontrar uma nova narrativa para aquilo que aconteceu no pós-25 de Abril, sendo que julgo que devemos falar sem complexos daquilo que aconteceu depois do 25 de Abril, incluindo os excessos que existiram em diferentes áreas políticas depois do 25 de Abril, compreendendo-se o período que estávamos a viver também na altura e no período revolucionário que estávamos a viver. Mas a esquerda deve ser capaz também de falar sem tabus sobre os excessos que também à esquerda se cometeram após o 25 de Abril. Agora, julgo que todas as personalidades que estão indicadas para receberem condecorações merecem, porque tiveram um papel ativo naquilo que foi a Revolução e naquilo que foi a devolução aos portugueses da liberdade e da democracia, e portanto merecem as condecorações que estão previstas, e julgo que quem se opõe só demonstra aquilo que é. Uma última nota para dizer que ainda em termos dos discursos, julgo que os discursos à direita foram muito mais, talvez contestatários, mas muito vazios de conteúdo, ou seja, quem ouve neste momento a direita parlamentar a discursar, houve um discurso muito inflamado contra a maioria absoluta que está agora instalada, mas que não apresenta alternativa ao país, é um discurso vazio
de programa, não apresentam qualquer programa alternativo ao país, isso fica bem claro. Em relação ao discurso do Partido Socialista, julgo que fez bem em relembrar o papel de Jorge Sampaio na nossa sociedade e na nossa democracia. Julgo que foi um aspecto muito importante e que eu gostava de sublinhar e de me associar. E em relação ao discurso do PCP, foi um discurso coerente, como normalmente apresentam. Não gostei da vitimização que foi explanada. Compreendo que o PCP esteja a ser atacado, dada aquilo que é a sua posição em relação à guerra na Ucrânia, mas julgo que o PCP tem que ter também a maturidade política de aceitar as críticas em relação àquilo que é a sua posição. Críticas, sim, obviamente que me desassocio a todas aquelas derivas de algumas pessoas de querer ilegalizar o PCP ou de querer amordaçar o PCP. Julgo que não, terão o direito a ter a sua posição, apesar de eu ser frontalmente contra a sua posição geopolítica em relação àquilo que é também a questão da guerra da Ucrânia. Julgo que tem todo o direito de expressar, mas também julgo que não lhes fica bem um discurso de vitimização, como se fossem vítimas deste processo todo. Tomam as suas posições, são naturalmente elogiados por uns, mas criticados por outros, e julgo que neste momento criticados por grande parte da sociedade portuguesa, é mesmo assim a política. Paula de Deus, para concluir então essa sua análise às comemorações e condecorações do 25 de Abril, o que é que ainda pretende acrescentar? Relativamente às condecorações, não são de banalizar. Esta é a primeira questão. Eu confesso que não sei se é atribuída pela sociedade neste momento o valor que as condecorações pelo Presidente da República, outras condecorações, mas no caso não é pelo Presidente da República, se a sociedade lhe atribui o valor que elas de facto devem ter. Começou a haver aqui alguma certa banalização, e quando se condecora alguém, à partida é um gesto simbólico que deve ser de grande elevação e deve ser muito respeitado e respeitável. Bom, se neste momento há uma proposta de condecorações bastante significativa associada a esta questão do 25 de Abril, elas devem ser entendidas, devem ser associadas a um momento muito concreto na história, e não é cada uma por si, mas associadas a este momento, sob pena, mais uma vez, de começar a parecer tipo lista telefónica, e as condecorações não podem ser banalizadas, e é importante que se mantenha este respeito nas instituições e nos seus gestos. Os seus gestos simbólicos devem merecer um profundo respeito e ter muita dignidade. Portanto, a única coisa que considero é que, de facto, enfim, se deve manter esta elevação e repensar a forma como tem sido feito, não é algumas, porque sobre isso não pronuncio, sobre pessoas concretas, como é evidente, e neste caso associá-las ao 25 de Abril quando há uma lista tão extensa. Obrigado, Paula de Deus. Amanhã vai realizar-se uma nova Assembleia Municipal de Évora, mas no passado dia 22, precisamente há quase uma semana, realizou-se a sessão ordinária mais recente. É sobre esse assunto que o Bruno Martins quer falar, fazer um balanço dessa reunião realizada na passada sexta-feira, dia 22. Bruno. Sim, foi uma reunião extensa, obviamente não vou aqui falar de tudo aquilo que foi tocado e aquilo que foi decidido. Amanhã há uma nova Assembleia Municipal desta feita como grande objetivo, entre outros, mas o grande objetivo é discutir e aprovar ou não a prestação de contas de 2021. A última Assembleia Municipal foi dominada, ou deveria ter sido dominada pelo debate em torno do orçamento e das grandes opções do plano para o resto do ano de 2022, mas sendo uma reunião ordinária, acabou por estar muito dominada pelo que foi o período antes da ordem do dia, com as moções políticas, recomendações, votos de saudação, etc. E sobre esse período antes da ordem do dia, eu devo dizer que sinto de alguma forma, porque o tema da guerra da Ucrânia foi outra vez quase dominante no período antes da ordem do dia, não desvalorizando o tema, obviamente, porque estamos todos solidários com o povo ucraniano, ou quase todos solidários com o povo ucraniano nesta questão,
eu começo a sentir que existe quase um aproveitamento político de algumas forças, nomeadamente do PSD e CDS, quando levam uma moção novamente sobre este tema, quando já tínhamos há pouco tempo falado sobre este tema. Eu sinto já quase como um objetivo de alguma forma criar a fricção com o Partido Comunista Português, tendo em conta a diferença tão clara de posições do Partido Comunista com outros partidos. Começo a sentir que existe já quase uma vontade de tornar mais evidente, como se já não fosse evidente esta divisão de posturas, e tirar algum valor disso, ou procurar tirar algum valor disso. Eu julgo que as posições já estão claras. A Assembleia Municipal já tinha falado sobre este tema numa outra reunião, já tinha ficado claro o que é que cada um dos partidos defende, e sinto quase que é quase cada um a tentar tirar alguns dividendos políticos sobre isto. Depois, em resposta, também houve uma moção do PCP com considerações que eu agora também não vou estar aqui a falar, enfim, não concordo, enfim, mas reconheço todo o direito ao PCP de ter a posição que bem entender sobre esta questão. E, portanto, a primeira nota que gostaria de deixar é essa. Depois houve outras questões debatidas. Eu, em nome do Bloco de Esquerda, levei uma moção, obviamente, de saudação ao 25 de Abril, muito na linha também daquilo que falei aqui sobre a importância do 25 de Abril e de continuarmos esta luta constante pelos valores de Abril. O PCP também levou uma moção sobre este título, que acabou por não ser aprovada. Era uma moção mais uma saudação, não só ao 25 de Abril, mas trazia mais considerantes sobre a política atual, e naturalmente houve uma divisão maior sobre este assunto. E houve outras posições acerca da limpeza e higiene do espaço público, e sobre a segurança no centro histórico, que foram debatidas. Acho que são, obviamente, aspectos municipais que devem ser debatidos, e, portanto, convidar a população de Eivorense para que assista a estas reuniões da Assembleia Municipal, que são muito importantes, e, portanto, desde logo à reunião da manhã, presencialmente ou online, porque a reunião da manhã vai ser transmitida no canal do YouTube do município. Depois houve o grande debate que se seguiu foi naturalmente em torno do orçamento e das grandes opções do plano, que acabaram por ser aprovados com os votos da CDU e com a abstenção, com os votos da CDU e do Movimento Cuidar de Évora favoráveis, e com a abstenção das restantes forças políticas. Sinceramente, não, sim, o Chega também se absteve, estava aqui só a confirmar. Diz que é um orçamento possível, diz que foi um orçamento negociado. Com o Bloco de Esquerda, de facto, não foi negociado. O Bloco de Esquerda não tem variação, como se sabe, em Évora, mas ainda assim acho que seria de bom tom haver uma negociação mais alargada. Mas, de facto, este não é o orçamento e as grandes opções do Bloco de Esquerda. Julgo que é um orçamento muito curto em muitos aspectos, nomeadamente naquilo que é a participação popular na tomada de decisão, das tomadas de decisão que são tomadas. O Bloco de Esquerda é a favor de uma política participativa maior, com a introdução de orçamentos participativos em algumas áreas. Julgo que a questão da cultura é uma questão central e que deve merecer uma atenção especial, e por isso defendemos tanto um regulamento mais aberto sobre o apoio ao movimento associativo na área cultural, e uma cultura mais transparente, uma política cultural muito mais transparente e mais aberta. E julgo que tem que haver uma nova dinâmica para o Conselho ser aproveitado de facto, e aquilo que é a dispersão de votos que as últimas eleições trazem um contexto desafiante, mas pode ser uma oportunidade de haver uma negociação verdadeira entre diferentes forças políticas para um compromisso para os próximos anos em Évora. E é isso que eu julgo que não aconteceu. Eu julgo que houve aqui uma negociação fraca. Não vi nenhuma das outras forças políticas que tenha negociado com o Executivo muito entusiasmada com a negociação que decorreu. Portanto, acho que houve aqui uma negociação possível, mas que deixa tudo muito frágil. E julgo que os eivorenses não merecem esta situação de fragilidade de gestão política para os próximos anos. E eu esperava e espero, e continuo a esperar, tal como sempre defendi, que haja uma solução alargada de entendimento para os próximos anos para Évora, e que não estejamos a negociar orçamento a orçamento,
porque qualquer dia alguma força política se chateia de negociar assim, ou se achar que é o melhor momento para romper o Executivo, e temos atrapalhada no nosso município, e nós merecemos estabilidade, e acho que os eburenses querem estabilidade, e a única forma de ter estabilidade é haver uma negociação séria para um programa político para os próximos anos em Évora. Paula de Deus, que análise e que balanço faz desta reunião mais recente da Assembleia Municipal de Évora, partindo também aqui dos destaques que o Bruno traz e que lança, nomeadamente, e pegando aqui no fim, esta necessidade de alargar, se calhar, a negociação de um orçamento e plano aos partidos que estão para lá da variação? A Assembleia Municipal, que é onde se vota, onde se aprova, não é, as grandes opções do plano e o orçamento, integra esses partidos, nomeadamente o Bloco de Esquerda, o Bruno Martins acabou de falar disso. E por isso, enfim, tendo sido votados pelos cidadãos para estarem representados na Assembleia Municipal, fará todo o sentido que sejam envolvidos na negociação. Também votam, não é? Quando é na Assembleia Municipal. Nesse sentido, penso que a população de Évora só ficará a ganhar e ver-se-á muito mais representada se houver uma negociação com os diversos partidos. Quanto à concretização depois das propostas, bom, eu não sei se partidos de extrema-direita se têm propostas que possam, enfim, venham alguma vez a ter cabimento, mas, enfim, temos que nos ouvir uns aos outros, porque, de facto, foi essa expressão de voto dos nossos cidadãos do Conselho. E por isso as negociações são importantes. Agora, no caso do Partido Socialista, o Partido Socialista apresentou várias propostas. Apresentou propostas para as próprias freguesias, portanto, cada freguesia apresentou as suas propostas e apresentou propostas mais... enfim, que os próprios vereadores apresentaram propostas que são mais transversais ao Conselho, quer através da redução da carga fiscal municipal, quer de, por exemplo, requalificação do parque escolar. Algumas dessas propostas têm vindo a ser, inclusive, apresentadas nas reuniões de Câmara. E, portanto, os vereadores do PS apresentaram um documento com síntese de várias propostas, nomeadamente, para além das que já disse, existir uma estratégia local de habitação que seja muito mais efetiva e esta necessidade de continuar a requalificar o centro histórico do Conselho, mas de facto um projeto de requalificação que seja mais amplo, e continuam a existir os vereadores do Partido Socialista, naquilo que também estava muito, muito marcado no seu programa eleitoral, que é a requalificação do Recio de São Brás, com propostas, inclusive, dos próprios cidadãos. E, portanto, nesta perspectiva de a negociação é importante ser feita entre os partidos, mas temos que envolver mais os cidadãos porque é isso que contribui para uma democracia, de facto, participativa e para o aprofundamento da democracia. E a nível local é muito, muito importante, pela sua proximidade, que as pessoas tenham oportunidade de contribuir de uma forma muito direta para as grandes opções do plano, para o orçamento, para as opções que são feitas. E o Partido Socialista, de facto, insiste nessa maior participação dos municípios e, portanto, também apresenta uma proposta nesse sentido. Agora, compromissos da parte da CDU, pois não temos sinais verdes. Não temos sinais verdes.
enfim, vamos ver o que é que acontece neste próximo ano. Não temos, assim, muitas expectativas, porque não houve compromissos claros. Enfim, há às vezes um NIN, e estes NINs não nos levam a lado nenhum, a não ser tentar aqui manter um aparente clima de negociação, mas cá estamos, ao fim do ano, vamos ao benefício da dúvida e ao fim do ano faremos o balanço. Quando se fizer a apresentação do relatório de contas, faremos o balanço e logo vemos qual foi o compromisso de facto do Presidente da Câmara e, portanto, da CDU. Depois, há uma questão que não deixamos aqui de estranhar, que é este voto favorável do movimento Cuidar de Évora às grandes opções do plano e orçamento. Bom, nós não entendemos, ou não gostaríamos de entender, que o movimento Cuidar de Évora fosse uma muleta da CDU, mas é estranho a forma como, enfim, tão aparentemente espontânea, de uma forma tão espontânea e tão, como é evidente, refletida, certamente refletida, porque é um movimento, enfim, de pessoas que nos merece o maior respeito, mas se coloca numa posição que não compreendemos, sobretudo não compreendemos. Como é que se colocam este braço dado com a CDU? Bom, é uma opção do movimento Cuidar de Évora, não é a nossa, nós não queremos contribuir para um governo do Conselho que seja de forma construtiva, não obstaculizando aquilo que são as melhores propostas e o trabalho que vier a ser feito, mas já aqui foi dito, de facto, as ambições continuam a ser curtas. Eu já me pronunciei a propósito de uma iniciativa aparentemente tão simples, e que não é simples, porque existe uma organização por trás forte, como foi a Feira do Livro. E é mais do mesmo. Tivemos, neste momento, uma programação um bocadinho mais consolidada, vou dizer assim. Já aqui foi sublinhado no programa anterior que houve o envolvimento institucional de parceiros e de várias associações, até de fora do Conselho, várias entidades de fora do Conselho. Mas o resultado da organização da Câmara continua, de facto, a ser muito, muito mais do mesmo. E nós gostaríamos muito de dar a volta ao Conselho. E por isso o PS, enfim, infelizmente ficou a 200 e poucos votos de ganhar a Câmara, mas estamos cá para contribuir, para dar a volta ao Conselho e faremos tudo para isso. Estamos vigilantes em relação àquilo que é agora a concretização deste orçamento e, enfim, vamos fazer o balanço que tiver que ser feito daqui a um ano. Paula de Deus, neste balanço também sobre esta reunião da Assembleia Municipal de Évora, o Bruno há pouco, nós neste momento, para que os ouvintes saibam, não podemos ter a ligação ao Bruno Martins, mas não posso deixar de fazer esta pergunta à Paula de Deus. Fiquei com a sensação de que o Bruno, ao lançar este tema, também quase que deixou aqui não digo um lamento ou uma crítica, mas disse que esta reunião naturalmente tinha sido outra vez muito marcada pelo período de intervenção antes da ordem do dia. As reuniões, partilha desta nota quase crítica que senti aqui por parte do Bruno, de que o período antes da ordem do dia está cada vez a ganhar mais protagonismo nestas reuniões da Assembleia Municipal, quando poderiam se calhar existir outros temas de agenda que seriam obrigatoriamente, ou que deveriam necessariamente ter mais debate? Esta Assembleia Municipal, portanto, nesta Assembleia Municipal, aliás, o período antes da ordem do dia, eu acho que foi particularmente infeliz. Digo isto porque o tempo é um recurso muito precioso e 3 horas de período antes da ordem do dia, com umas grandes opções do plano e orçamento para ser debatidos a partir da meia-noite, não é enfim, não é de bom senso. E, portanto, o PS não apresentou moções antes da ordem do dia, atendendo ao assunto que estava na ordem de trabalhos e considerámos que era tão importante, não é? As grandes opções do plano e orçamento.
Mas a verdade é que se esgotámos 3 horas a discutir exaustivamente temas que são importantes, mas que temos que começar, de facto, aqui a distribuir o tempo de outra forma, porque as pessoas querem, sobretudo, que se debatam as questões do Conselho. Ora, numa Assembleia Municipal em que há um orçamento, que há grandes opções do plano, quer dizer, que bom senso é que existe quando estamos 3 horas a discutir as moções e os votos de saudação? Não apresentámos, de facto, nesta Assembleia, moções e votos de saudação, porque, de facto, o período de ordem do dia é muito, muito importante, mas tem que ter o seu tempo próprio, sobretudo numa Assembleia com esta agenda. Depois, para dizer, e assim quer dizer um aspecto positivo ainda assim deste período antes da ordem do dia. De qualquer forma, em relação às moções e ao assunto que o Bruno aqui trouxe sobre a posição do Partido Comunista Português sobre a guerra da Ucrânia e o debate todo que isso suscitou, o que é que me apraz dizer? É que não é por acaso que depois também se ocupa tanto tempo com este tema, é que veja-se esta particularidade. O Partido Comunista apresenta um voto de saudação pelo 48º aniversário da Revolução do 25 de Abril. Na mesma Assembleia Municipal apresenta uma moção pela paz, pela verdade, contra a mentira e os crimes de guerra, onde diz que as notícias difundidas a partir dos centros do poder ucraniano e ampliadas pela máquina de propaganda que tem rodeado a guerra da Ucrânia, sob os alegados, entre aspas, crimes de guerra ocorridos neste país, não só são inquietantes, como existem cabal apuramento. Mas depois diz claramente que os crimes de guerra são, entre aspas, como é que um partido que sempre ou que se arroga ao direito de defender os direitos das pessoas, na mesma Assembleia em que apresenta um texto de defesa contra a guerra colonial, não é capaz de ter uma posição clara contra a guerra na Ucrânia. Os civis que morrem todos os dias são as mesmas, são pessoas como nós. Nós não podemos dizer que na nossa casa não, mas na casa do vizinho. Bom, vamos lá ver se é mesmo assim. É mais do que evidente dizermos que é propaganda, notícias difundidas a partir dos centros de poder ucraniano. Ainda o presidente das Nações Unidas esteve ontem na Ucrânia, retratou mais uma vez o trabalho sério que os jornalistas têm feito sobre os crimes horríveis que têm sido cometidos contra todas as pessoas, contra todos os civis, que de um momento para o outro, como nós estamos aqui agora a falar, estavam aquelas pessoas há 2 meses, estavam a fazer programas de rádio, estavam nas suas casas e de um momento para o outro vêem-se envolvidos numa guerra, vêem-se envolvidos numa situação que nós, em Portugal, até hoje, não conseguimos, e ainda bem, percepcionar a gravidade, porque felizmente, enfim, não fomos assolados pela Segunda Guerra Mundial, não fomos assolados pela Primeira Guerra Mundial, quer dizer, diretamente. Tivemos um período horrível de ditadura. Nós conhecemos as barbaridades e a tortura que foi feita. E, portanto, só nos leva a ser solidários com todas as formas de guerra e de tortura e de violência que está a ser cometida contra pessoas como qualquer um de nós. E se me permitem aqui a expressão, eu ia dizer filhos de Deus, mas nem é uma boa expressão, porque, enfim, há muita gente que não se revê nesta expressão. Mas a verdade é que somos todas pessoas, quer dizer, quem diz esta guerra diz outras. Esta guerra ainda é mais impressionante, porque nós pensávamos assim, bom, na Europa do século XXI, é inadmissível nós termos uma guerra como esta que está a acontecer, não nos passava pela cabeça. Então não é que 28 de abril de 2021 estão neste preciso momento a ser assassinadas, desmembradas
pessoas das formas mais bárbaras, e ainda me dizem que há crimes de guerra, entre aspas, ainda me dizem que estão a ser, que a campanha que está a ser difundida pelo poder ucraniano. Então, não se esperava que o Partido Comunista Português, quando apresenta um voto de saudação pela Revolução do 25 de Abril, para o qual contribuiu, e é mais do que reconhecido em Portugal, agora fosse coerente e consistente, e também contra esta guerra, em pleno século XXI, na Europa, tomasse uma posição clara. Isto não é uma questão de oportunismo político. Uhum. Fica clara essa análise da Paula. Sim, Paula, para concluir. Sim, eu queria concluir. Pronto, mas eu queria, de facto, demonstrar aqui mesmo, isto que não é uma questão, que fique claro, do oportunismo político, reconhece o direito, como é evidente, do Partido Comunista tomar a posição que entender. Mas o Partido Comunista depois também tem que perceber que essa posição não é bem-vinda numa democracia como já temos em Portugal. E não é, quer dizer, por mais que tente explicar, até hoje a maior parte da população em Portugal eu não consigo compreender. Termino com uma questão que é um aspecto positivo desta ordem do dia. Houve 2 intervenções de cidadãos. Foram só 2 intervenções de cidadãos. Mas o período antes da ordem do dia também tem esta oportunidade, e isso é muito importante, das pessoas se dirigirem à Assembleia e expressarem as suas preocupações e os seus problemas. E ainda há muitas pessoas que desconhecem que podem fazer isso. E por isso eu queria aqui deixar uma mensagem a todos os cidadãos, a todas as cidadãs que nos estão a ouvir, para que vejam como uma oportunidade de participação na melhoria do nosso Conselho, a sua intervenção no período antes da ordem do dia, expondo as suas preocupações e dando contributos para a melhoria da qualidade de vida no nosso concelho. Fica essa recomendação e esse convite da Paula de Deus no fim desta Praça do Município. Essas intervenções podem ser feitas nas sessões ordinárias. Eu estou apenas a dizer isso porque ia terminar a dizer que amanhã há uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Évora e provavelmente de hoje a uma semana estaremos a falar sobre ela aqui na Praça do Município com os deputados municipais que regularmente participam no programa. Hoje contámos com a Paula de Deus, com o Bruno Martins. Infelizmente, por motivos de saúde, o Diogo Vasconcelos e o Luís Caldeirinha Roma não puderam juntar-se a nós neste dia 28 de Abril. Esperamos que rapidamente se recomponham com toda a energia e que se juntem a nós neste debate que aqui fazemos semanalmente. Consigo para ouvir à quinta às 18 horas, também ao domingo, no mesmo horário e, sempre que quiser, na página de nfm.com, na versão podcast e na versão de vídeo. Muito obrigado, Paula de Deus e Bruno Martins, pela disponibilidade. De hoje a uma semana voltamos a encontrar. Boa tarde.